Muito bem, é um prazer novamente estar com todos vocês. Nós temos dado sequência ao estudo sobre as mentiras que parecem verdade. E eu gostaria de iniciar no programa de hoje com esse versículo que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Aqui, o Senhor Jesus, ele fala que as pessoas que não conhecem as Escrituras, elas erram. Elas são conduzidas pelos homens, pelas doutrinas, pelas filosofias, pelas religiões e pelas mentiras, naturalmente. Então Jesus, ele é claro, ele é categórico quando ele diz: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras. Quer dizer, não é que a pessoa não tinha conhecimento porque ela não queria, porque ela não fazia nenhuma questão de conhecer as Escrituras, porque assim são as pessoas. As pessoas, elas querem conhecer a vida de um artista, querem conhecer a vida de um cantor, a vida do pastor, querem conhecer a vida de todo mundo, mas elas não têm interesse em conhecer as Escrituras, não têm interesse em conhecer a palavra de Deus, e elas dizem que creem em Deus. Quer dizer, como é que pode a pessoa falar: eu creio em Deus, e não tem prazer, não tem nenhum interesse em conhecer a palavra de Deus? Então isso também é uma mentira, é uma contradição. Então, por exemplo, o Catecismo Romano, ele ensina que só a Igreja Romana, a Igreja Católica e os papas têm o direito de interpretar a palavra de Deus. Que Deus concedeu a eles o direito, as primícias de interpretar a palavra de Deus. Quer dizer, isso é um erro, isso é uma mentira, isso é uma ignorância, isso é uma blasfêmia. Mas os católicos acreditam. Então você vê que a Igreja Católica não ensina a Bíblia. Ela não abre a Bíblia, os padres não abrem a Bíblia. E aquele padre ou aquele sacerdote que começa a ensinar a Bíblia às pessoas, ele é expulso. Ele é jogado lá no calabouço, na caverna, e nunca mais você vai saber dele. Isso já aconteceu com vários padres. Então as pessoas não têm conhecimento. Você vai na Igreja Católica e você ouve um montão de coisas lá e que você acha que está certo. Você acha que aquilo que o padre ou o sacerdote está falando é o correto. E você segue fielmente. Você obedece cegamente, sem nunca, meu amigo e minha amiga, procurar saber se aquilo que ele está falando é verdade ou é mentira. Para isso Deus deixou a sua palavra. Por que Deus deixou a Bíblia? Por que o diabo, que na época da Inquisição queimava as Bíblias, mandava matar aqueles que tinham uma Bíblia, e Deus não deixou que a Bíblia fosse destruída? Por quê? Para que eu, para que você, nós tivéssemos conhecimento da verdade, que nós tivéssemos conhecimento que existem mentiras. Mas, infelizmente, as pessoas, repito, não têm nenhum interesse de conhecer a palavra de Deus. E talvez você seja uma dessas pessoas. E aí você pensa que eu estou te agredindo, que eu estou ofendendo aos católicos. Não, eu não estou te agredindo, tampouco te ofendendo. Eu estou mostrando para você o que Jesus também mostrou no passado. Errais porque não conheceis as Escrituras. Quer dizer, quando a pessoa não conhece as Escrituras, ela segue qualquer coisa. Ela segue qualquer fila. Ela segue qualquer procissão. Ela acredita em qualquer mentira, como nós temos falado aqui já há algum tempo. Por isso, meu amigo e minha amiga, compre uma Bíblia, leia a Bíblia, peça a um pastor para te orientar como você lê a Bíblia. Porque eu, particularmente, até os meus 20 anos, 19, 20 anos, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu zombava, eu burlava dos crentes, porque eu era ignorante, porque eu era cego espiritualmente. Até que então eu ganhei um Novo Testamento, comecei a ler, minha esposa começou a me ensinar, a me orientar, então os meus olhos foram abertos. Os meus olhos, os meus ouvidos foram abertos. Eu comecei a comparar as coisas. Eu comecei a falar: peraí,
Isso aqui é verdade, mas aquilo dali é mentira. Isso aqui é mentira, mas aquilo dali é verdade. Eu comecei a raciocinar, podemos dizer assim. Eu comecei a pensar com a minha cabeça. E é isso que falta para você, meu amigo, minha amiga, pensar com a sua cabeça. Não deixar que esse engano, que essa blasfêmia, que diz a Igreja Católica Romana, que somente ela, está no catecismo, somente ela tem o direito de interpretar a palavra de Deus. Isso é uma grande blasfêmia, uma grande mentira. E por essa razão, as pessoas continuam sendo católicas. Você vê, por que aumentou o número de cristãos no mundo? De cristãos no mundo? Porque eles passaram a conhecer a Bíblia. Porque os verdadeiros pastores começaram a ensinar a Bíblia para as pessoas. Porque tem pastor que também não ensina a Bíblia, não. Ele chega lá, ele fala um montão de coisa, mas a Bíblia que é bom, ele não ensina as pessoas. Então, as pessoas falam, peraí, agora que eu conheço a verdade, então eu vou seguir a verdade. Esse livro aqui, uma vez, eu dei esse livro aqui na Colômbia. E uma freira pegou esse livro. Sabe o que ela fez? Ela foi direto ao sacerdote da Igreja Católica. E ela simplesmente, ela perguntou a ele, sacerdote, o que o senhor acha desse livro? Como ele já conhecia o livro, ele falou assim, agora que você conhece a verdade, segue a verdade. E ela se converteu. Então você vê a importância da verdade. É o que eu tenho falado, mentiras que parecem verdade. Quando você conhece a verdade, você não aceita mais mentiras. Quando você fala a verdade, você só fala uma vez. Você não precisa ficar repetindo. Está aí o problema do país, a crise do país. A crise do país não é somente econômica ou política. É uma crise moral, aonde a presidente da República é mentirosa, aonde o líder da Câmara dos Deputados, ele é mentiroso. Então é um montão de mentira, um mentiroso querendo julgar o outro mentiroso, um mentiroso querendo falar do outro mentiroso. Quer dizer, é isso que nós temos presenciado. E o que você acha disso? Como é que você se sente sendo dirigido por uma pessoa mentirosa? Como é que você reage quando você ouve uma mentira? A não ser que você goste de mentira. Então você não reage, você não tem reação, você apoia, você concorda, você vota em pessoas mentirosas. Agora, quando a gente vive na verdade, quando a gente conhece a verdade, a mentira não entra. Ela não é tragada. A mentira faz mal para a gente quando a gente vive na verdade. Mas quem vive na mentira, a mentira é uma coisa natural. Você engole naturalmente, você ri, você dá gargalhada com as mentiras. Daí, agora, o povo brasileiro está pagando as consequências. O povo brasileiro agora está sofrendo as consequências, sabe de quê? De mentiras. De mentiras. E um mentiroso querendo prender o outro mentiroso. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Será que você, meu amigo e minha amiga, não pensa? Será que você não pensa? Será que Deus, o Criador do universo, será que ele deu a única autoridade de interpretar a Bíblia à Igreja Católica? E a Igreja Católica, ela se apropriou dessa mentira. Ela se apropriou dessa mentira e desde criança você nasce crendo nessa mentira. Ah, eu sou católico, mas por que você é católico? Diz para mim. Por que você obedece à religião católica? Diz para mim. Não, eu obedeço porque a minha avó, a minha mãe, o meu pai, o meu cachorro, o meu tio, falaram para mim que eu tinha que ser católico, só por isso. Você acha certo isso? Você acha racional isso? Você acha inteligente você seguir uma coisa sem que você tenha conhecimento daquilo? Sem que alguém tenha mostrado para você o outro lado? Não, meu amigo, minha amiga, não é assim que a gente tem fé. Não é assim que a gente agrada a Deus. Deus deixou as Escrituras. Deus não impõe a gente uma religião. Deus não obriga a gente a crer nele. Deus, ele dá oportunidades para a gente crer nele. Ele já mostrou isso, mas infelizmente as pessoas não têm
nenhum respeito para com as coisas de Deus, não tem nenhuma curiosidade, não tem nenhuma vontade de conhecer a palavra de Deus. Então você vive na ignorância, você fica comendo com as mãos dos outros, com as mãos dos pastores, dos bispos, dos padres, dos pais de santo, dos políticos, você come na mão deles. Você não pensa, eles que pensam por você. É eles que pensam por você. Você não pensa que você é um ser inteligente, que Deus te concedeu inteligência para você poder pensar e você tomar suas atitudes. Então, meu amigo, minha amiga, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para que você não venha errar. Jesus foi categórico em afirmar: errais porque vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. Então, quando a gente não conhece, a gente anda vagueando, a gente anda aí pensando, comendo, acreditando em tudo quanto é coisa. Então vem as pessoas, diz uma filosofia, você acredita. Vem outro, fala uma outra coisa, você acredita. Você, com perdão da expressão que eu vou usar, você passa a ser um palhaço na mão dos outros. Essa é a realidade. Você passa a ser um palhaço, uma marionete na mão dos outros. Não, meu amigo, minha amiga, leia a Bíblia. Compre uma Bíblia. Leia a Bíblia para que você pense com a sua cabeça, para que você ande com as suas próprias pernas. Eu gostaria de terminar pedindo a sua ajuda, para que eu possa fazer esse livro novamente e dar para as pessoas. Porque muitas pessoas têm me ligado dizendo: olha, eu aprendi tudo com o senhor. Eu me lembro quando o senhor esteve no México, na Colômbia, na Venezuela, e que o senhor falava do livro da idolatria. Eu aprendi, hoje eu estou na presença de Deus porque o senhor abriu os meus olhos. E eu quero continuar abrindo os olhos das pessoas. Se você me ajudar, eu vou colocar o número da conta. Você quiser me ajudar, eu preciso pelo menos de 300 pessoas com R$100 para me poder fazer os livros, para poder mandar editar, agregar outros temas que eu tenho para agregar nesse livro. Eu gostaria de pedir a sua ajuda. Você pode ajudar com R$100, eu vou colocar o número da conta, eu te agradeço e na certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida, porque você estará abençoando outras pessoas. Mais adiante nós vamos falar de mais coisas. Que Deus abençoe e que tenham todos um bom dia.